Muito bem, pessoal, saudações de novo. Estamos aí de novo para continuar com essa nossa matéria de zoologia, o trimestre todo. Agora nós vamos dar uma olhada no filo Molusca. Animais de corpo durusco ou mole? Mole, né? Então, moluscos são os animais que têm o corpo mole. Esse grupo ele é muito diverso, tá? Tem muita diversidade de formas, um número de espécies muito grandes, tá? Então tem representantes que são marinhos, tipo aquelas lesmas, caracóis marinhos, polvo, lula, essas coisas todas aí. De água doce, por exemplo, aquele caramujo bionfalaria que vocês viram lá da esquistossomose, e terrestres, caramujo terrestre, por exemplo, também. Então, quem são, assim, de exemplo de molusco? Ostra, polvo, caracol, lesma, lula, esses animais todos aí. Só para ter noção da diversidade, ó, mais ou menos, estimativa, 23% das espécies marinhas, de tudo quanto é coisa, tá, identificadas são moluscos. Então, tem muito molusco por aí. A partir de uma forma ancestral, como está aqui na figura, hipotética, tá? Isso aqui seria um molusco idealizado ou generalizado. Um bicho com uma concha nas costas aqui, e um verminho aqui embaixo, a partir dessa forma ancestral evoluíram as outras. Os gastrópodes, que é o caramujo, que a concha é torcida assim, espiralada. Os cefalópodes, que tem uma concha interna, ou nem tem concha, está aqui a concha interna da lula, é chamada de pena, porque parece uma pena mesmo. Os bivalves, que são as ostras. Esses quítons, que tem uma conchinha assim, que é dividida em 8 pedaços. Tá? Então, a partir de uma forma ancestral, evoluiu uma diversidade enorme. Pois bem, os moluscos e os filos seguintes de animais, então olha só, nós estamos daqui para frente. Eita, nós estamos daqui para frente. Então, nos moluscos e nos animais seguintes, a novidade evolutiva é o celoma. Certo? Então, o que nós vamos ver ainda nesse trimestre? Nós estamos vendo agora os moluscos. No mesmo capítulo do livro, nós vamos ver os anelídeos. Aí depois nós vamos ver os artrópodes. Esses filos aqui, unicófora e tardígrada, nós não vamos ver não. Aí depois a gente vai para os filos para o filo dos cordados. Tá? Que tem os cordados, mas antes disso, vamos ver os equinodermos. Tá? Então ainda tem bastante coisa para ver esse trimestre. O celoma, a definição é isso aqui, né, gente? É uma cavidade corporal completamente revestida por mesoderma. Então, de molusco para frente, inclusive aqui artrópodes, como a gente viu, todos têm celoma. Agora, aparece essa novidade aqui, ó, duas vezes, tá? Aqui, e que molusco não tem, que é a segmentação. Então isso nós vamos ver quando a gente for ver os anelídeos, tá certo? Então não tem o corpo segmentado. Aí continua aquelas características lá, são triblásticos, porque tem os 3 folhetos germinativos, né? Endoderma, ectoderma e mesoderma. Protostomes, porque no aparelho digestório a boca surge primeiro. São celomados, estão vendo aqui agora, tem simetria bilateral e por aí vai. Então, só para lembrar, o celoma, tá, gente? Aqui está um animal celomado. No caso, ele representou um anelídeo, mas o molusco também é, tá? Então, o celoma é esse buraco aqui, ó, dentro do mesoderma, que é o que está pintado de vermelho na figura. Plateuminto não tem celoma. Lembrando, né? Sempre para a gente revisar a matéria. Plateuminto, por exemplo, a planária que não tem celoma, o corpo é maciço. Tá aqui o mesoderma maciço, sem buraco. E nematóide, lombrigas, né? Os ancilóstomos e tal, eles têm um pseudoceloma, que é essa coisa aqui, ó, branca, que é externamente coberta pelo mesoderma, tá aqui, e internamente coberta pelo aparelho digestório. Então, é o investimento do aparelho digestório. Então, é um pseudoceloma. Pois bem, o corpo dos moluscos é mole. Então, esse corpo mole, muitas vezes, tem que ser protegido por uma concha. Tá? Então, a concha é uma estrutura que fornece proteção, basicamente, com vários formatos diferentes e tudo mais. Aqui tem um monte de concha de caramujo, não está mostrando ostra, né? Aqui. Mas lembrando que ostra tem uma concha dupla, tá? Tipo isso aqui. Então, nem todos têm, tá? Mas grande parte tem. Então, por exemplo, polvo e lesma não tem. Polvo anda rápido, lesma é estranho não ter, porque deveria ter, que é um bicho lerdo, lento, né?
E outros têm conchas internas, tipo a lula e a sépia. Tá? Tem uma concha interna chamada pena, que eu já até botei aqui antes, né? Bem aqui. Essa concha ela é produzida por uma camada de células do molusco que chama de manto. Manto não é um negócio que cobre, tipo uma capa. Muitas vezes você vai ver escrito que o manto é uma dobra epidérmica. Então, olha só, vou refazer esse desenho do bicho aqui. Aqui está a cabeça, refazer bem peba. E aqui as costas, digamos assim. Oh, meu Deus. A epiderme das costas aqui. Então, muitas vezes você vai ver que o manto é uma dobra epidérmica. Que é como se a epiderme fizesse isso aqui. Aí essa parte aqui de cima produz a concha. Essa caneta hoje está me sabotando. Ixi. Então aqui está a bendita concha calcária. Essa é a concha e esse troço aqui é o manto. Mas só você pensar em uma camada de tecido, uma camada celular que fica mais externa no corpo do bicho, tá? Na parte das costas. Então ela secreta a concha, que é calcária. Tá? Esse manto ele cobre essa tal de massa visceral, que é onde está a maior parte dos órgãos do molusco. Tá? A gente consegue dividir o corpo do molusco em três partes básicas. A cabeça, lembrando, é onde se concentram órgãos sensoriais e também estruturas do sistema nervoso. Um pé, que aqui na figura está pintado de rosa, que é uma estrutura musculosa que normalmente serve para locomoção. Nos cefalópodes isso aqui é tudo dividido, quebrado, tá? Dividido em tentáculos. E a massa visceral, que está pintado de azul claro aqui, que é onde fica a maior parte dos órgãos. Então lembre-se, o manto é o que produz a concha. Tá? Aqui está um exemplo de um molusco generalizado. Muitas vezes nessas matérias de animais, de zoologia, a gente tem que tentar imaginar aquilo que poderia ser um animal que junta características de todos no grupo taxonômico e que poderia ter dado origem a todos. Tá? É o animal idealizado, ou animal generalizado. Então poderia ser tipo isso aqui. Esse bicho aqui, o molusco que deu origem a todos. Então, de marrom aqui está a concha. Aí embaixo está a concha. O manto acho que ele pintou de branco. Deixa eu ver onde é que está escrito o manto aqui. Não estou conseguindo... Ah, está aqui. Embaixo da concha tem um manto, essa camada branca aqui, tá? Que produz a concha justamente, que está de marrom. Aqui na cabeça, de relevante, tem um anel nervoso que tem gânglios, então o sistema nervoso dele é ganglionar, mas também tem esse anel nervoso em volta da faringe. Às vezes aparece o nome anel nervoso circoesofágico, tá? E desse anel nervoso partem cordões nervosos. Aqui está a boca do bicho, ó. E na boca do bicho tem esse troço aqui que parece uma serrinha chamada de rádula. Depois a gente vai ver em outro slide aí. Então o tubo digestório é completo, a boca surge primeiro, o ânus está bem aqui, ó. Tá? O manto forma esse negócio de cavidade do manto, tá aqui, ó, que é tipo um buraco onde vai ter o ânus, a abertura do sistema excretor, tá aqui, ó, poro renal. E também, acho que aqui nessa figura não está mostrando, a abertura do sistema excretor. É porque ele está botando junto aqui com essa cavidade aqui. Tá? Essa cavidade pintada de azul é o celoma. Tá? Deixa eu até botar aqui. Dentro ali do celoma está o coração, vermelhão aqui. Coração. Tá? Então, aqui nessa cavidade do manto tem o ânus. Aqui você encontra brânquias, tá? A maioria dos moluscos tem respiração branquial. Aqui está guio, que é guelra. O que é isso? É uma estrutura, a brânquia, tá? Que é tipo laminar, foliácea, com um monte de vasos bem vascularizada, para permitir as trocas gasosas. Permitir que o oxigênio chegue e o CO2 saia, tá? Capta oxigênio, libera CO2. Você vê, inclusive, que a brânquia está ligada com o coração, tá? Para ajudar no transporte de gases respiratórios. Bom, então, basicamente nada. Ainda falta falar do nefrídeo. O tipo de sistema excretor aqui você pode chamar de nefrídeo, ou muitas vezes, como aparece para nós, ensino médio aqui no Brasil, metanefrídeo.
Aí você lembra lá que do platiominto é protonefrídeo, dos nematóides é a célula H, e aqui é metanefrídeo. Platiominto você lembra protonefrídeo, P com P. Aqui molusco, metanefrídeo, M com M, tá? Pois bem, então vamos ver algumas coisas aí que foram mostradas nessa figura. Isso aqui é a rádula, esse troço aqui, ó, parece uma serrinha na boca do bicho. Tem gente que chama de língua do molusco, tem gente que chama de mandíbula do molusco, enfim. É uma coisa que tem uns dentinhos quitinosos, uma estrutura móvel, tá? Tem esses dentinhos aqui de quitina, que serve para raspar a superfície. Tá vendo aqui, ó? O azul é alguma coisa que ele consegue se alimentar. Então ele vai raspando, tirando os pedacinhos e engolindo esses pedacinhos aí. Serve também como, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo que esse caramujo aqui é do mal. Ele está raspando a superfície de uma concha para poder pegar o bivalve que está lá dentro. Tá? Então, de qualquer forma, é uma estrutura que serve para alimentação. Raspa a superfície e serve para alimentação do animal. O sistema nervoso, já falei, né, mas revisando, para reforçar e doutrinar, é do tipo ganglionar, tem gânglios, tá? Aqui que é um gânglio mesmo. É um conjunto de corpos celulares de neurônios, que funcionam como uma unidade de processamento. Eles também têm esse anel nervoso, ó, aqui na figurinha está chamando de cérebro. Aliás, aqui no Brasil a gente traduz muitas vezes brain como cérebro, né? Mas eu acho que a tradução mais certa é encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo. Mas enfim. Então aqui na figura está de azul, ó, esse anel aqui, nervoso, em volta da faringe ou em volta do tubo digestório, na região da cabeça. E aí dele partem cordões nervosos, que tem gânglios também, essas unidades de processamento. Então assim, ele tem mais gânglio do que o nematóide. Tá? Ele consegue exibir comportamentos mais complexos. Mas enfim, ganglionar também. Então, platiominto, nematóide, molusco, sistema nervoso ganglionar. Pelo menos por enquanto, né? Você vai ver que outros também tem. Bom, para constar, os cefalópodes, que são polvos, lulas, sépias e náutilos, que está mostrando um polvo, eles têm cérebro mesmo. Tá? Então, eles são muito mais inteligentes. O polvo é inteligente. O polvo, nem tanto. Mas, enfim, esses aqui são bem inteligentes mesmo. Já tem um cérebro. Já conseguem exibir comportamentos bem mais complexos mesmo. Tá? Tem outra diferença que já nós vamos ver também, em relação aos outros moluscos. Então, no que diz respeito ao sistema circulatório, importantíssimo isso aqui agora, tá, gente? Então, vocês vejam que sistema respiratório e circulatório são coisas que estão surgindo agora com os moluscos. Os nematóides não tinham. Tá? Então é só de celomado em diante que surgem essas coisas. Tem dois tipos básicos de sistema circulatório, tá, gente? O aberto, não sei se está escrito aqui na figura. Não tá, né? Então, deixa eu botar aqui. Aberto. E o fechado. Aqui, como exemplo de fechado, ele está botando uma minhoca, que é anelídeo, nós também temos fechado. E como exemplo de aberto, ele está botando aqui um artrópode. Botou tipo uma barata ou um grilo. Acho que é mais uma barata isso aí. Tá? Mas os moluscos, a maioria tem sistema circulatório do tipo aberto, tá? A maioria. Sistema circulatório do tipo aberto. Qual que é a definição? O fluido que tem lá no sistema circulatório, no caso o nosso fluido é o sangue. No caso dos moluscos, não é o sangue. Para a maioria, eu diria até todos, dos animais que têm sistema circulatório do tipo aberto, o fluido tem esse nome que está aqui embaixo, ó, hemolinfa. Então, essa hemolinfa no sistema circulatório aberto não circula sempre dentro dos vasos. O que acontece é, os vasos eles terminam, tá aqui, ó, nesse desenho aqui de baixo, dá uma olhada aqui. Os vasos eles terminam, eles desembocam em umas cavidades que chamam de hemocelas. Ali está hemocele, mas não tem problema não, tá? Então está aqui a cavidade, hemocela. Aí dessa hemocela é que vazam, digamos assim, se difundem, melhor dizendo, os nutrientes para os tecidos. Então o sangue, a hemolinfa circula nos vasos, dos vasos desemboca nessas cavidades chamadas de hemocelas, e aqui nas hemocelas os nutrientes se difundem para os tecidos. Já o sistema circulatório do tipo fechado, ele é fechado porque, olha só, a diferença aqui, ó. Aqui tem descontinuidade, aqui é contínuo. Então, o fluido, o sangue, vamos falar assim, ele não sai de dentro dos vasos. Tá? Ele só circula dentro de vaso sanguíneo. Se estiver circulando fora de vaso sanguíneo é porque houve uma lesão. Tá? E aí, dos vasos com menor calibre, que são os capilares,
é que os nutrientes se difundem. Nutrientes, gases respiratórios e outras substâncias também. Tá bom? Então, no fechado, o fluido não sai de dentro dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são contínuos. Os vasos, né? São contínuos. Já no aberto, não. Os vasos são descontínuos. O fluido cai em uma cavidade chamada de hemocela. Cavidades, né? Que chama de hemocelas. Como eu disse, dessas hemocelas, os nutrientes vão se difundir para os tecidos. E aí volta para o coração depois, o fluido. O coração vai batendo, bombeando esse fluido e vai captando ele de volta. Agora, importantíssimo isso aqui. Os cefalópodes, polvo e lula, eles têm sistema circulatório do tipo fechado, ao contrário dos outros moluscos, tá? Então, além de ter cérebro, tem sistema circulatório do tipo fechado também. Então, assim, de maneira geral, mas tem exceções, a gente pode dizer o seguinte, que o sistema do tipo aberto, o circulatório do tipo aberto, ele é mais típico de animais que sejam pequenos. Imagina um caracolzinho aí, tá? É pequeno e lento. Imagina um caracolzinho de novo, tá certo? Porque o fluido não é sangue, mano. No caso aqui de molusco é hemolinfa. Eu corrigi isso aqui depois. Porque o que vai acontecer é que o fluido vai circular mais lentamente, o fluxo é mais lento, tá? Uma pressão mais baixa, justamente porque tem essas cavidades aí. Então, isso é o seguinte, demanda menos energia, o coração não precisa bater tanto, mas também demora mais a levar os nutrientes e gases respiratórios para as células. Então, se o bicho for pequeno e for lento, o caramujo, por exemplo, o caracol, né? Se ele for atacado, ele entra dentro da concha para tentar se defender e tudo mais, esse sistema circulatório supre para ele. Aí assim, você pode até pensar, mas aqui eu estou vendo a barata. Barata é rápida pra caramba e tem sistema circulatório aberto. Tem. Mas aí deixa que nós vamos ver o caso dos insetos, dos artrópodes, depois, tá? Isso aqui é um geral, tem exceções. No caso, a artrópodes é uma exceção. Porque, tipo assim, todo mundo sabe que uma mosca daquelas verdinhas lá, a bicha é rápida pra caramba. E o sistema circulatório é aberto, tá? Agora, de maneira geral, é isso aqui mesmo. Agora, o fechado, tá? Quem for grande, animal maior, então você pensa aí, polvo tem polvo grande, lula tem lula gigante e tal. E que se move mais rápido, pensa que o polvo, ele é um predador ativo, né? Tem que ter sistema circulatório do tipo fechado, não tem jeito, tá? Porque aí o fluxo é mais rápido, o sistema circulatório consegue levar gases respiratórios e nutrientes para as células do corpo numa velocidade mais adequada, tá certo? Então, se for grande e rápido, tipo nós, tá? E outros animais aí, tem que ter sistema circulatório do tipo fechado. Tá bom? Então isso aqui é bem importante você saber essas coisas que a gente viu aqui sobre sistema circulatório. As definições e essa, não é bem uma regra, né? Mas essa generalização aí. Bom, sobre o sistema excretor agora. A excreção então, você pode dizer que é realizada por nefrídeos, ó, está escrito nefrídeo aqui. Ou mais especificamente, metanefrídeo com M de molusco. Então, assim, tem uma primeira filtração que se dá por essa membrana aqui, esse pericárdio que envolve o coração, tá certo? E aí vem uma segunda filtração que é executada pelos metanefrídeos mesmo. Tá? Mas, de maneira geral, gente, o que um sistema excretor faz é o seguinte, tem os fluidos corporais, deixa eu desenhar aqui do lado. Posso trocar o nome do sistema excretor, não faz muita diferença. O sistema excretor vai filtrar, vai pegar os excretas e vai jogar fora. Vai para fora do corpo. E substâncias úteis, tipo glicose, aminoácidos, a água mesmo, opa, úteis aí não, né, mano? Preguiça de usar a borracha. Úteis. Voltam para os fluidos corporais. É isso que o sistema excretor faz. Podia botar aqui rim, tá? Para nós. É basicamente isso que eles fazem, tá? Então filtra o fluido corporal para poder jogar fora os excretos. Tá? Basicamente isso. Então aqui está o nefrídeo, ou metanefrídeo, de laranjinha, e aqui está o poro excretor, que leva esses excretos para fora do corpo. Tá? Então os metanefrídeos se abrem na cavidade do manto. Tá aqui. Sobre o sistema respiratório. Então a maioria tem respiração branquial. Tem alguns terrestres que a cavidade do manto vai formar uma espécie de pulmão. Ela é vascularizada, tá? Então forma uma espécie de pulmão inicial.
Mas para grande parte dos moluscos, inclusive terrestres também, ele tem brânquia. Tá? Então tem que estar úmido, tem que viver em ambiente úmido. Não dá para viver muito no seco, não. Você já viu caramujo no deserto, essas coisas? Caracol, né, no deserto? Nem se vê. Então o que é a brânquia? Aqui está a definição. De novo, uma estrutura filamentosa, ou foliar, melhor dizendo. Foliar fica até melhor. Tira esse filamentoso daí. Laminar. Pronto. Estrutura laminar, que é bastante vascularizada. Tá? E permite as trocas gasosas. Então, entra o oxigênio, se difunde para a brânquia, e o CO2 vai embora do corpo. Tá? Sobre classificação agora, para a gente já ir terminando. Tem várias classes de moluscos, que nem você vê aqui, ó. Mas nós só vamos ver as três principais. Gastrópoda, que são os caracóis, eu achei engraçado porque nessa figura aqui eles estão tão esquisitos, parece que pisaram. Eu não estou conseguindo nem enxergar um caracol, velho. Nesse desenho aqui. Não sei que diabo é isso, acho que pisaram. Nós só vamos ver gastrópodes, que são os caracóis, bivalves, que é ostra, e cefalópodes, que é polvo, lula, e esse bicho aqui, que eu acho que é uma sépia esmagada. Mas você vê que tem várias outras classes. Perdão. Esses monoplacóforos, por exemplo, seria uns bem assim, formato bem primitivo, tá? Que é como se fosse aquele molusco idealizado, com uma concha só. Tem a placófora, que não tem concha, tem poliplacófora, que são os quítons, que a concha é dividida em 8 pedaços assim. O que mais tem aqui? Escafópoda, que a concha parece uma cornetinha. Acho que quase todo mundo já viu isso aqui em praia. Então, enfim, vamos ver só as três principais mesmo. Dá bem. Então, bivalve, quem são? Ostra, basicamente. Ostras, mexilhões, marisco, vieira, que chama também. Enfim, ostras. Quais são as características mais básicas? Tem duas conchas, ou uma concha com duas peças, tá? Que são unidas numa extremidade, tipo isso aqui, ó. Tá aqui nesse desenho aqui, ela tá lá para trás. Aí essas duas conchas, ou essas duas peças da concha, chamam de válvula, por isso que é bivalva. Duas peças, tá? Ou duas conchas. Esse aqui não tem cabeça. Tá? Você pode ver aqui no desenho, o bicho não tem cabeça. Ele tem um pé musculoso, parece uma linguinha aqui, né, na foto. Mas esse pé, ele serve para cavar o fundo lá da areia do mar. E ele fica lá enterrado, filtrando. É aqueles animais com a vida bem monótona. Fica filtrando. Tem um sifão por onde a água entra. Aí nutrientes, partículas de alimento, né, melhor dizendo, são capturadas. E aí por outra, a água sai. É basicamente isso. Então não tem cabeça, não tem rádula, mas tem sistema nervoso, a coisa toda. Tá? Bom, então são bentônicos, né, como eu falei, aquáticos, filtram a água. E onde tem animal filtrador, isso aí melhora as condições do ambiente aquático. Seja bivalve, seja esponja, o que for. Tá? Uma coisa que não tem no livro, que eu acho importante, é que bivalves tem duas coisas de importância para nós. Primeiro, alguns são comestíveis, né? E outra, produzem as pérolas. Então você usa na alimentação e usa também economicamente para produzir as pérolas. Muito em resumo aqui, gente. Aqui em cima está o manto. E essa coisa rosa é a concha. O negócio é, lá no mar, o bicho enterrado, na areia, entra muita partícula de sujeira entre a concha e o manto. Essa coisa aqui, um corpo estranho. Muitas vezes aparece escrito corpo irritante. O que acontece é que o manto vai cobrir esse corpo irritante com a camada desse tal de nacre. Aqui na figurinha, ó, essa aqui é a foto, o interior da concha, ele é brilhante. Ó. Essa parte aqui do interior forma uma camada prismática. É esse tal de nacre aí. Tá certo? Então o manto vai cobrir, ele não consegue jogar fora essa partícula irritante, esse corpo externo. Então ele pega e encobre com essa camada de nacre e aí no fim das contas é gerada a pérola. Tá? Que fica lá dentro do bicho, depois o pessoal tira. É assim que é formada a pérola, uma espécie de defesa. Classe gastrópoda agora são caramujo, caracol, lesma e tudo mais. Né? Geralmente tem essa concha espiralada, mas as lesmas não tem. Então, a Maria tem aquela conchinha assim, né? Forma espiral. Lesma não tem. É muito esquisito que não tenha, porque é um bicho lerdo, né? Mas, enfim, esse aqui está com uma baita de uma cara de venenoso. Podem ser aquáticos ou terrestres, tem um monte de hábitos alimentares diferentes, detritivo, predador e tudo mais, e alguns se usam na alimentação, né? Escargot, que se come por aí. Então, você veja que em vários desenhos que nós botamos aqui,
de molusco generalizado e tal, a cavidade do manto ficava atrás. Mas aqui a concha, como é espiral, você está vendo que a cavidade do manto fica para frente, junto com a cabeça aqui, ó. O ânus está aqui. Então o bicho libera as coisas dele aqui, os dejetos, tudo aqui perto da cabeça, ó. Coisa legal. Sai tudo aqui perto da cabeça. As fezes. E por último, cefalópoda, que são os polvos, lulas, sépias e náutilos. Aqui eu botei a lula. Então, eles ou têm concha, no caso dos náutilos tem uma conchinha, aquele bicho que é tipo assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos. Já errei. Bicho mais ou menos assim. Então tem concha. Lula e sépia tem uma concha interna, que é a tal da pena. E polvo não tem concha. Tá? Nesse caso, o que acontece? O pé é dividido em tentáculos. Tentáculos com ventosos para ajudar a capturar presas. Tá certo? Como a gente viu, tem essas duas diferenças grandes em relação aos outros moluscos, porque eles têm cérebro e circulação fechada. Imagina essa lula nadando rapidão. Tá? Inclusive, não sei se vocês já viram em vídeo, mas no YouTube tem todas essas coisas, se vocês quiserem ver. Tem uma espécie de um sifão aqui, ó, que funciona mais ou menos assim. Para polvo, lula, é mais ou menos parecido. Entra água dentro dessa coisa que parece um chapéu, aí ele se fecha e espelha água pelo sifão. Então vai se locomovendo com jatos de água. Tá? Bom, e alguns a gente usa na alimentação também. Então dessas três classes aí a gente consegue comer alguns dos moluscos. Então é isso aí, gente. Sobre moluscos, tá bom. Próxima aula, anelídeos. Falou, valeu e estudem. Façam os estudos dirigidos. Faça desenho. Estuda, meu querido. Deus te abençoe.